Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Se você está assistindo esse vídeo é porque tudo deu certo quando estava dando errado. Incrivelmente, eu não sei o que aconteceu, mas eu já tinha alguns vídeos prontos que eu deixei gravado. Eu não sei o que aconteceu, mas esses vídeos eles saíram com áudio atrasado, então eu acabei excluindo. E eu tô regravando, né? No caso, estou gravando agora esse vídeo aqui para você. E o tema que eu quero abordar com você hoje é bem isso que está acontecendo. Lidar com as mudanças e no final a gente sempre dá um jeito. E isso é o que mais acontece. No final, a gente sempre resolve. Não importa o que aconteça, não importa o quão difícil seja, no final, a gente sempre resolve. E se esse vídeo chegou até você, fica até o final desse vídeo porque ele vai ser muito importante e essa mensagem com certeza ela é para você. Com certeza você é o tipo de pessoa que resolve tudo, que no final dá conta de tudo e que principalmente quando as coisas elas dificultam pro lado de diversas pessoas, é você que resolve. Então, assim, esse vídeo é importante até para você entender o que não fazer. Primeiro ponto que eu quero ressaltar com você aqui é que você não é o salvador de todo mundo, tá? É uma verdade absoluta. Quem é o salvador de todo mundo não é salvo. E principalmente, quem resolve todos os problemas de todo mundo não resolve os próprios problemas. É por isso que esse é um grande problema que nós temos, e quando eu falo nós é porque eu também tenho isso, e é um padrão que eu quebro diariamente, que é não ficar resolvendo o problema dos outros ao invés de focar nos meus problemas. Eu sempre tinha o padrão de pegar e querer resolver e ajudar todo mundo. E no final ninguém me ajudava, quem se ferrava era eu. Então eu fazia o trabalho dos outros, mas ainda tinha que fazer o meu trabalho no final. Ao contrário, e muito provável que você era esse tipo de pessoa, né? Que na escola era a pessoa que fazia o trabalho de todo mundo, tipo, era o trabalho em grupo, você fazia o trabalho sozinho e aí você apresentava por todo mundo, ou só pegava e mandava a galera apresentar. E quando você é assim na escola, você acaba trazendo isso pra vida. Mas ao contrário, na vida, você não é parabenizado, não é recompensado, e você não tem nada de recompensatório por resolver o problema dos outros apenas. A não ser quando você vende algo, né? Então, quando a gente faz isso de se importar e resolver o problema dos outros, mas não resolver os nossos próprios problemas, a gente acaba se sobrecarregando e desenvolvendo ansiedade, depressão, síndrome do pânico, um monte de coisa, mas principalmente atrasando a nossa própria vida, porque a gente focou tanto em resolver o problema dos outros e no final ninguém resolveu o nosso problema. Então, na vida, ao contrário da escola, você não é recompensado por isso, e isso é um dos padrões que eu acho que a escola ela te ensina errado. Tem uma opinião um pouco polêmica sobre o sistema educacional, porque a gente vê que criando pessoas e indivíduos, a escola e o sistema cria pessoas disfuncionais e dependentes. A teoria, por mais que muito bonita, as ferramentas utilizadas criam, na verdade, mais dependentes do que realmente seres produtivos e independentes, né? Capazes de construir uma sociedade melhor. E é isso que a gente vem vendo decorrente dos anos. O assunto não é esse, mas o principal ponto que eu quero trazer aqui com você é: você não é responsável pelo problema dos outros, e por mais que você sempre resolva as coisas, você não tem de resolver o problema de todo mundo. Esse é o grande problema de tudo, na verdade. E quando a gente fala de não resolver o problema dos outros, cara, foca no teu trabalho, foca nas coisas que você precisa resolver para a tua vida andar. A partir do momento em que você resolve as coisas que você precisa resolver de fato, a tua vida começa a andar e você começa a se desprender de onde você estava para galgar lugares maiores e mais altos cada vez mais. Então, assim, eu não sei o que foi te ensinado, mas pra mim foi ensinado muito isso. Foi uma coisa que eu sempre trouxe de um padrão de ter que solucionar tudo, fazer tudo, e isso me impediu muito de ganhar dinheiro, porque eu não sabia o que cobrar, quanto cobrar, como fazer. E aí eu coloco pra você: qual é o padrão que você vem repetindo de salvador com os outros que você tem que quebrar? No final, é você com você mesmo. Como eu falei, a escola, você tira uma nota e você passa de ano. Na vida não, porque na vida você precisa resolver o problema dos outros, trazendo benefício para você. Isso é uma venda, quando você vende uma solução. Então a pessoa tem um problema, você tem uma solução e você é recompensado por isso. A escola, ela cria isso, mas na vida é diferente. A venda, ela é uma venda, então você vende uma solução e você entrega uma solução de fato, uma transformação, e na escola você acaba trazendo apenas um padrão. E um outro ponto que eu quero abordar com você é que por mais que você sempre resolva tudo, que você sempre dê jeito em tudo, você vai atrair pessoas que são dependentes e são vítimas. Então, elas não conseguem resolver, elas sempre são vítimas, sempre alguém passou ela para trás, mas nunca ela assume o próprio erro. Olha esse discurso e me fala se você já escutou ele alguma vez. A pessoa chega pra você e fala bem assim: nossa, porque sempre me passaram pra trás, eu confio demais nas pessoas, eu sou muito bom com as pessoas, sabe? Eu trato todo mundo bem,
eu foco em, sabe, em fornecer o melhor para as pessoas, mas as pessoas sempre me passam para trás. Eu sempre sou a pessoa enganada. E aí, o que que ela tá fazendo com você? Ela tá falando tipo assim, viu? Eu sempre sou a vítima. Vem ser o meu abusador porque eu preciso de um abusador. Eu preciso de alguém para chamar de abusador, para que eu sempre seja a vítima. E isso é uma resposta tão inconsciente, mas para quem entende padrão, é algo tão declarado que você olha e fala assim: ah, tá. Então todo mundo te enganou, todo mundo te passou para trás, e eu vou ser a pessoa que, tipo assim, que te fez subir, que foi a melhor pessoa para você? Ou eu vou ser o próximo abusador assim que você pegar e não querer romper algo, assim que você for contrariado? Então você percebe que esse discurso ele se repete e você já deve ter escutado isso de diversas pessoas. E sempre a pessoa que fala isso pra você é a pessoa que no final você vai ser o vilão. E eu te falo que pra todas as pessoas que falaram isso pra mim e todas as pessoas que eu conheço que falaram isso pra elas, essas sim são as narcisistas. São as pessoas que ela fala que lidou com o narcisista, mas o narcisismo vem dela. Ela se coloca como vítima e você vai ser o próximo abusador. Entenda que quando você tem essa facilidade de resolver problema, que você tem essa independência de fazer as coisas, resolver as coisas, você acaba atraindo esse tipo de pessoa e é aí que você tem que estar esperto. Esteja com pessoas que estão galgando passos maiores, que estão realmente evoluindo, que estão colocando em prática, que estão executando. Pessoas que estão estagnadas, pessoas que ficam ali se fazendo de vítima, de coitado, que estão sofrendo, não fique com estas pessoas, porque estas pessoas vão te atrasar. Essas pessoas elas vão pegar e vão conduzir a relação e os resultados na velocidade delas, porque toda relação ela anda na velocidade do mais lento, todo negócio anda na velocidade do mais lento. Então, se atente muito a esse ponto para que você não caia nesse tipo de padrão. E por fim, antes de passar a última visão que eu quero trazer aqui, se inscreve, deixa seu like, me dá o feedback do que você está vendo, do que você se identifica ou não, o que você acha que você tem que melhorar. E é muito importante seu feedback para que eu traga cada vez mais assuntos relevantes para você que realmente vão te ajudar. E esse é o intuito desse canal. E vamos para a última parte desse vídeo, que é o ponto que eu quero trazer para você final. Independente do que aconteça, você sempre vai dar um jeito. Você sempre vai resolver aquilo que é preciso ser resolvido e você sempre vai dar um jeito de fazer o que precisa ser feito. Porém, atente-se para que você não lide com a urgência. Trabalhando com alguns mentorados, eu identifiquei um padrão que quando você tem essa facilidade de fazer e resolver e dar um jeito, porque isso é a vida, a gente acaba deixando pro final, a gente acaba deixando pra urgência, pra fazer quando precisa ser feito e não tem mais jeito. Cara, coordene suas ações para que você consiga fazer quando necessário, para que você não se prolongue e você não fique se colocando numa situação de urgência e de escassez, porque isso vai te atrapalhar muito. Você pode muito mais se você fazendo com planejamento. E esse era um padrão que eu tô quebrando hoje. Eu tinha esse padrão de fazer as coisas, às vezes as coisas davam erradas, aí eu me frustrava e eu fazia as coisas com raiva. Isso aconteceu para fazer o quê? Para que viesse esse padrão de eu pegar e fazer esse vídeo já puto estressado, correria, não. Eu tô fazendo esse vídeo de forma consciente, feliz, plena do que eu tô fazendo, porque eu tinha que quebrar esse padrão. Então, mesmo lidando com a mudança, eu ainda tô aqui fazendo e eu tô entregando o meu melhor. Atente-se a esse padrão seu, para que você não lide com a urgência. A urgência, a gente coloca como, tipo assim, o fator que, cara, quando preciso resolvo tudo, mas não se coloque nesse cenário, porque esse cenário ele é extremamente ruim. E só para finalizar, eu quero te deixar uma mensagem aqui para que você acalme o teu coração. Eu não sei o que tá acontecendo, não sei o que tá rolando, mas para tudo você sempre vai dar um jeito. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, que eu me agoniava muito, e a Isabela sempre falava isso pra mim, ela falava assim, amor, você vai dar um jeito, no final você sempre resolve. E no final eu sempre resolvo, eu sempre dou um jeito. Então, vai para cima, sabe? Não tenha medo, porque no final você sempre vai dar um jeito. E eu tô aqui para te auxiliar no que for necessário, porque esse conteúdo ele realmente é voltado para te ajudar. Então eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Faça, independente do tempo, independente das circunstâncias, mas faça. No final você sempre vai dar um jeito, então não espere o final para você dar um jeito. Sempre resolva, coordene suas ações para que você consiga progredir cada vez mais e romper os padrões. Lembre-se, não ajude um fudido sem saber o porquê ele tá fudido. Mas de preferência, não ajude um fudido, porque no final quem se fode é você. Eu fico por aqui, deixe seu like, comenta, se inscreve. Se esse vídeo fez sentido, manda pra alguém que você conhece que tem esse padrão. Alguém que precisa saber que ela, cara, ela tem que resolver a própria vida, ao invés de pegar e ficar resolvendo a vida dos outros. Grande abraço, até o próximo vídeo.